Olá, sejam bem-vindos ao canal Briteolã, Comunidade Monoteísta. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça agora. Compartilhe com seu amigo e deixe aí o seu like para que a gente possa se sentir legal, ok? Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, mas antes disso, vamos fazer a oração da unicidade de Deus, o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Vaye. Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Vaye. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bom, hoje nós iremos tratar de um assunto muito interessante. Nós não devemos nos esquecer que toda a Torá, todas as mitzvot, os mandamentos de Deus, foram entregues no Sinai. Ali, todos os mandamentos que foram dados aos judeus, aos israelitas, foram consignados. Nós já falamos nisso em outros episódios. No entanto, hoje, nós queremos também tratar das sete mitzvot de Noa, dos sete mandamentos que estão contidos dentro da Torá e foram dados a Noa para que ele pudesse propagar para as nações. Sabemos, portanto, que aos israelitas foi dada toda a Torá. No entanto, aos Bnei Noa, aos filhos de Noa, às nações, foram dados 7 princípios que podem ser anexados outras mitzvot positivas, e você se torna, de acordo com os ensinamentos da Torá, um justo das nações. Nós não lidamos com religiões, nós lidamos com a Torá, com os mandamentos que foram dados no Monte Sinai ao povo israelita e os 7 mandamentos que foram entregues aos noéticos, às nações. Portanto, nós vamos ler uma passagem das Escrituras que está na Torá. Gênesis, capítulo 9, versículos 8 e 9, que diz assim o texto da Torá. Falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: Eis que eu estabelecerei um pacto com vocês e com sua descendência após vocês. Esse pacto foi entregue a Noa, foi relembrado a Noa e foi confirmado no Monte Sinaí, quando, além de estar presente ali
israelitas que estavam escravos no Egito também estavam presentes ali, representantes de 70 nações, que foram tratados como a Erev Rav, a multidão diversa. Muito bem. Quem é considerado Bnei Noah? Aqueles que se voltam para os preceitos que foram dados no Monte Sinaí ao povo de Israel, as mitzvot destinadas aos israelitas e as 7 leis destinadas às nações. Bom, existe por aí algumas informações que nós respeitamos, mas são controversas, quando afirmam que uma instituição religiosa que se chama Igreja, que faz parte do cristianismo, precisa ser anexada a Israel para que possa participar das promessas do Criador. Nós vemos aí um equívoco. Por quê? Porque Deus não está lidando com religiões. Deus não tem uma religião. Deus não tem um grupo religioso que pode tomar posse de Deus como sendo o seu tutor. Existe um povo. Então, quando Deus assim diz, lá na Torá, meu é a Síria, meu é o Egito, mas Israel é o meu filho primogênito, Israel estava sendo escolhido por Deus como uma nação. Como uma nação diferente da outra, melhor do que outra? De maneira alguma. Mas eles foram escolhidos para serem os guardadores dos oráculos do Criador, do Eterno, da força, da luz. E essas informações guardadas estão contidas nas mitzvot, nos mandamentos que foram dados aos israelitas e também nos mandamentos que foram dados aos noéticos, que são as nações. Pois bem, o Criador do mundo distinguiu a humanidade dentre todas as criaturas, conforme a Torá. E esta Torá descreve o homem como imagem de Deus. Então até ali não havia uma nação, um povo, que seria os guardadores dos oráculos divinos. Existia a humanidade. E ali o Criador deu o seu projeto para os nossos primeiros pais, que naturalmente tiveram um atropelamento com referência ao percurso entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Cada nação deve aceitar a constituição dos 7 preceitos transmitidos aos filhos de Noé, para que possam bendizer o nome do Criador. Quem recebe, quem se torna exclusivamente monoteísta. Mas eu sou monoteísta? Como eu sou monoteísta? Se eu ainda acredito em 3 deuses em um. A Torá diz que apenas existe um. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Toda tentativa de modificar essa visão da Torá se constitui uma fraude teológica. Quem aceita os princípios entregues na Torá de Moisés para as nações e transmitida pelos filhos de Israel se tornarão justo entre as nações e participarão com o povo de Israel do mundo vindouro. No último episódio, nós falamos sobre esses mandamentos. Vamos repeti-lo. A proibição de praticar a idolatria. Nós não podemos adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Nós não podemos amaldiçoar Deus. Como nós amaldiçoamos Deus? Quando nós nos desviamos
do sentido da Torá, principalmente da adoração do Rei do Universo. Qual é o outro princípio? Não assassinar. Qual é o outro princípio? Não praticar adultério. Essa visão do adultério não é uma visão exclusivamente ligada à questão de erotização. Mas o adultério também faz parte de um processo de uma falsificação de vidas, de atos ilícitos, que também entra nesse aspecto do adultério. Não é simplesmente uma visão eminentemente erótica. A proibição de comer o órgão de um membro retirado de um animal vivo. Nós não podemos. Isso faz parte da orientação que o Criador deu aos Bnei Noah, aos filhos de Noé. Todos nós somos descendentes de Noah. Nós somos Bnei Noah. Mas nós só nos tornamos Bnei Noah quando nós assumimos o compromisso, primeiro, de adorar ao Criador como Deus único, e depois praticar os 7 princípios da lei de Noah. Ah, mas eu preciso ir lá numa reunião dos Noah e levantar a minha mão e dizer eu quero aceitar os princípios da lei de Noah. Não existe isso. Isso não faz parte do projeto de redenção do Criador. Deus quer que o homem levante-se do seu lugar e assine um pacto de lealdade com ele. E, por fim, a obrigação de estabelecer um sistema de leis, ou seja, praticar a justiça. Aqui está, minhas senhoras e meus senhores, um dos mandamentos destinados às nações e aos filhos de Noah, de grande repercussão moral, que hoje nós vemos no processo da justiça brasileira o cambalear da instabilidade jurídica. É preciso que os seres humanos evoquem a presença do Criador, a obediência às leis de Deus e promovam justiça. Justiça não é só condenação. Justiça é ação social. Justiça é amparo à velhice, é amparo à criança, é o tratamento de indígenas, é a saúde levada aos quilombolas, enfim. É um processo de reconsideração do homem como imagem do Criador. Bem, se nós assim o fizermos, diz a Torá oral, diz os ensinamentos dos sábios do judaísmo, aquele Bnei Noah, aquele filho de Noé, aquela Bat Noah, aquela filha de Noé, e praticar esses princípios, diz a Torá oral, será considerada justo das nações. Vocês sabiam disso? Nos ensinaram isso quando nós éramos crianças? Não. Nos ensinaram milagres, expulsar demônio, andar sobre as águas, enfim. Mas não nos falaram que a obediência ao Criador gerará paz interior e probabilidade de que no mundo vindouro as nações, juntamente com Israel, tenham a sua participação no começar do alvorecer de uma nova era. Bem, se vocês gostaram dessa informação, façam sempre contato com o canal Briteolã, Comunidade Monoteísta. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom Aleichem, que seja luz.